Ferretti, como que a gente pode identificar se uma empresa que está endividada, ela ainda tem salvação? Existem KPIs para isso, né? Então, o principal é o seguinte, a gente precisa entender o EBITDA dele, né? Vamos falar do lucro líquido. No caso do lucro líquido caixa, quando a gente faz a DR caixa, essa... Já não tem depreciação. Já expurgamos a depreciação, então basicamente nós estamos falando do EBITDA. Se esse lucro líquido, ou EBITDA, ele for menor que 5, a gente considera que ela é uma empresa que tem salvação. É óbvio que nós vamos ter de considerar o alongamento dessa dívida. O cara tem uma dívida que tem 10 EBITDAs, tem salvação? Antes de uma RJ, por exemplo? Tem, vamos tentar alongar essa dívida. O cara tem uma dívida de 2 EBITDAs, mas está super de curto prazo. Ele está ferrado do mesmo jeito. Sim. Mas o principal, quando a gente olha a empresa, é ter essa sensibilidade. Puxa, o cara tem 3, 4 EBITDAs de dívida. Vamos fazer uma conta aqui. O cara tem 1 milhão de EBITDA no ano. 1 milhão. Para fazer uma conta arredondada. E ele tem 4 milhões de dívida. Ele tem 4 EBITDA. Uhum. Tem salvação? Tem, ué. Vamos alongar essa dívida. Nós vamos ter de fazer um trabalho de sentar com os bancos, de repente arrumar um outro banco ou um fundo para comprar aquela dívida. Então, existe salvação, obviamente, mas o principal KPI que a gente faz é esse aí, né? Poxa, 5 já é um sintoma de febre. Ou seja, no final do dia, você precisa entender se a empresa tem lucratividade do ponto de vista de geração de caixa. Tá? Perfeito. Então, Para conseguir pagar essa dívida. Isso, para conseguir pagar a dívida. Então, não é à toa que o mercado gosta de olhar para esse indicador que é o EBITDA, porque ele é um indicador que mede a geração de caixa. E é uma forma de você comparar empresas com estruturas de endividamento diferentes. Uhum. Você está lá no mesmo segmento, mas como é que essa empresa se alavancou, que é o ponto aqui da dívida? Como é que ele se alavancou? Se alavancou com capital próprio ou com capital de terceiro? E aí você precisa olhar também o custo desse serviço da dívida. Quanto você está pagando o Ferretti adora falar do PMT, né? Exatamente. Qual que é a parcela? Quanto que tu tem de principal em juros que você está pagando? Perfeito. Cabe, né, No orçamento. no orçamento? Cabe ali na geração de caixa? Então, quando a gente olha para essa pergunta, será que a empresa endividada ela tem salvação? Você tem que justamente ter esse olhar. Qual o tamanho da dívida? Quanto que você está pagando por mês? E quanto que isso impacta a geração de caixa? Tá comendo tudo? E, ô Jefferson, isso aí é perfeito o ponto da geração de caixa. Por quê? Hoje, por exemplo, nós recebemos uma ligação, um camarada nosso aí, que ele tem um negócio que está endividado, está muito endividado. Então, assim, em tese, seria um negócio para ir direto para a RJ. Quando que eu tenho que ir para a RJ? São vários fatores. Eu não pode olhar lá, eu tenho mais de 5 EBITDA, vou para a RJ. Não. Depende muito de outras circunstâncias, né? Mas no caso, gera caixa. Ele tem uma operação que gera caixa. Por quê? Para ir para uma RJ, você precisa gerar caixa. Sim. Você precisa mostrar no seu plano de recuperação judicial que o que está te quebrando é a dívida do passado. Porque não adianta você só travar a dívida, ter um baita de um deságio, se você não conseguir gerar caixa dali para frente, que é o que você falou. Se não gerar caixa, não recupera. E uma coisa importante também nesse contexto, né, é entender quão cara é a sua dívida, né? E nesse sentido, né, como que a gente pode auxiliar o nosso cliente? Porque o banco, a gente pode negociar com o banco, né, mas o banco vai querer informações. Que tipo de informações nós podemos levar ao banco para dizer, olha, essa empresa, ok, tem uma dívida, mas o crédito aqui tem um risco mais baixo do que foi avaliado no início. Como é que a gente pode auxiliar nesse sentido? A primeira coisa é avaliar se cabe no fluxo de caixa dele. Uhum. É o que o Jefferson falou, o PMT. Muitas vezes o cara gera caixa, só que a hora que ele pega a dívida, não só bancária,
mas parcelamento de impostos, fornecedores em atraso. Quando ele coloca, depois da linha do lucro líquido lá no nosso fluxo de caixa, essa PMT, ele consome caixa. Então não adianta. É um trabalho de rato andando na rodinha, cara. Ele trabalha, mas não gera caixa suficiente, porque o lucro dele é consumido pelo endividamento. Então, a primeira coisa é tentar alongar essa dívida. Muitas vezes, realmente, a taxa que ele contratou lá no passado era muito cara. Então, se ele senta com outro banco hoje, senta com um fundo, fala assim, olha, meu endividamento é isso aqui, ele vai precisar de garantia real, muitas vezes, enfim. O plano, esse business plan que nós fazemos para o cliente, esse estudo de viabilidade, faz toda a diferença na hora de sentar para renegociar a dívida. O cara precisa ter contundência. O plano precisa ser robusto. Muitas vezes o cara ele contrata uma dívida, mas o fluxo de caixa dele cabe. Entendeu? Porque o cara fala assim, mas a dívida é muito cara. Mas seu fluxo de caixa cabe. Entendeu? Olha aqui o business plan. Mas o business plan precisa estar bem construído, né?